Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um vídeo aqui da série O Ano Estoico. E nessa série eu compartilho com você meditações e reflexões estoicas para que você possa se tornar um homem provedor, para que você possa despertar o teu masculino, para que você possa também construir um negócio, um legado, para que você possa reestruturar a tua família. Aqui é o lugar onde homens se conectam, onde homens crescem juntos. E, inclusive, no capítulo de hoje, na aula de hoje, eu vou falar com você sobre mais uma meditação aqui de Marco Aurélio. Marco Aurélio é um referencial, ele foi um imperador romano, e tem inclusive o livro dele, Meditações, que eu recomendo muito que você leia. Mas olha só, antes mesmo de eu trazer aqui para você a meditação de hoje, se você já me acompanha no canal, já curte aqui o vídeo para que esse vídeo chegue para mais homens, para que possa conectar com esse conhecimento. Se você está chegando hoje aqui no canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, espera um pouquinho. Assiste o vídeo até o final. Lá no final, se fez sentido para você, tudo que eu ensinei aqui, tudo que eu compartilhei com você, você curte o vídeo e você segue aqui o canal, obviamente, para acompanhar todos os dias os vídeos aqui da série do Ano Estoico. Então, vamos lá para a nossa meditação de hoje. Cumpro o meu dever e, de resto, não me distraio com nada que careça de vida ou de razão, ou com quem tenha perdido ou ignorado o caminho correto. Eu faço uma leve leitura antes de começar aqui a meditação e eu sempre divido ela em algumas etapas para poder trazer para você de forma clara. E aqui eu identifiquei 3 coisas que você precisa prestar muita atenção. A primeira delas é: cumpro o meu dever. O que seria o seu dever? O seu dever é aquilo que você precisa fazer. Inclusive, no vídeo anterior eu falei sobre isso. Existem coisas que você precisa e deve fazer e coisas que você pode fazer. Uma dessas coisas é ser o provedor da tua casa. Uma dessas coisas é buscar sempre o teu crescimento pessoal e, consequentemente, esse crescimento pessoal ele pode trazer para você o quê? Um crescimento financeiro, um crescimento profissional, uma melhora no teu relacionamento. O teu foco é cumprir o teu dever de se tornar um homem cada vez melhor. E dentro do dever, a gente tem algumas coisas aqui especificamente falando. A gente geralmente está muito focado em dever relacionado à profissão. É porque é meu papel, é meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Dever, ele vai muito além disso. Um homem que ele cumpre o seu dever é um homem provedor não só do lado financeiro, mas um homem que é provedor emocional, um homem que é provedor espiritual, um homem que é provedor ali do processo da educação do teu filho, um homem que ele está presente no dia a dia ali da sua família, um homem que está presente, seja ela tua esposa, os teus filhos, seja a tua família, a tua mãe, o teu pai, onde você está, independente disso. O teu papel como homem é prover, o teu papel como homem é liderar. E isso você deve fazer independente de qualquer coisa. Lembrando que 50% do que está sob o teu controle é o que você pode mudar, é o que você pode transformar e é o que você deve fazer. Os outros 50% faz parte do universo. É o que as outras pessoas fazem, é o que a natureza faz, são coisas que você não tem controle. Então, de nada adianta você focar no processo de cumprir o teu dever com o que o universo ele pode fazer. Contar com a sorte. E aí eu pensei aqui neste momento, refletindo com você, essa questão da sorte. Muitas vezes a gente pensa em prover a família financeiramente, mas todo dia a gente vai ali e faz uma fezinha, vamos dizer assim. A gente vai lá e aposta numa Mega Sena, no joguinho da vida, esperando que em algum dia a gente tenha a sorte do universo e a gente ganhe aquilo. Perceba que o simples fato, e a neurociência explica sobre isso, o simples fato de você estar ali todo mês, ou toda semana, ou talvez, quiçá, todo dia, comprando um joguinho, fazendo uma fezinha, isso já ativa para você o quê? Eu sei que um dia a minha vida vai melhorar quando eu ganhar isso aqui. Enquanto isso, eu levo a vida do jeito que ela está. Isso é uma anulação completa de você cumprir o teu dever. E muitas vezes na tua casa está faltando comida, está faltando dinheiro, está faltando a nutrição emocional, está faltando o processo de educação que você poderia entregar, tá? Uma experiência melhor, mas você está focado ali em fazendo sua fezinha. Fazer aquela fé tem um impacto muito, mas muito, muito, muito grande no teu comportamento, nas tuas atitudes. Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui específico falando sobre o mindset, que é o processo de mentalidade. Vai ser um vídeo mais profundo, um vídeo mais elaborado, e eu vou precisar que você se concentre nesse vídeo, porque eu vou falar como você pode atuar com a tua mentalidade, transformando ela de uma mentalidade fixa, onde nada depende de você, tudo depende do universo, para uma mentalidade de crescimento, onde as coisas dependem única e exclusivamente de você. E ativando, já trazendo um pouco de spoiler aqui para você, essa mudança dessa mentalidade, você já passa o quê? A sair de uma mentalidade de vítima, onde eu não posso fazer nada, é tudo na mão dos outros, assumindo uma mentalidade de autorresponsabilidade. Na verdade, não existem culpados, nem nada do tipo. Na verdade, eu sou responsável. Se aquilo aconteceu, foi responsabilidade minha.
Se algo aconteceu, o que que eu vou fazer com aquilo? Isso é responsabilidade sua. Quando você se coloca no lugar de vítima, o que que você acaba fazendo? Você acaba direcionando a culpa no outro. Então você se coloca como isento de responsabilidade. Eu não posso fazer nada, porque o outro fez isso comigo. Então, quando a gente foca aqui, voltando mais uma vez para a nossa meditação de hoje, cumpra o meu dever. Cara, o processo de cumprir o teu dever depende única e exclusivamente de você. E a gente parte para a segunda etapa aqui dessa meditação, que é, de resto, não me distraio com nada que careça de vida ou de razão. O que é que isso significa? Cara, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E é aquela máxima, novamente, que eu trago para você. Crianças fazem o que querem, homens fazem o que precisa ser feito. Aqui tem uma zona cinza onde, cara, às vezes não necessariamente você precisa fazer aquela coisa, mas no sentido de, se era o meu dever, eu preciso cumprir. Se é o meu dever de prover, eu vou prover. Se é o meu dever realizar um trabalho especificamente da minha profissão, da empresa que eu tô, ou da minha própria empresa, eu vou fazer, independente do dia, do horário, eu preciso cumprir aquilo. Independente do outro, independente das circunstâncias, independente se faz chuva ou faz sol, independente se as pessoas estão me ajudando ou não, independente se eu tenho uma equipe ou não tenho uma equipe ao meu lado, você precisa fazer com o que você tem disponível agora. Porque toda vez, e aí voltando ao que eu trouxe aqui sobre a questão da vítima, toda vez que você se coloca numa situação, numa posição de, cara, falta algo para eu poder fazer isso que eu preciso fazer, você está tirando toda a responsabilidade de você. Quando você faz assim, cara, isso depende de mim, eu vou fazer com o que eu tenho e eu vou fazer o meu melhor. E aí eu faço uma ressalva aqui, especificamente, a rede social hoje. A rede social ela veio mostrar um outro mundo, tá? Um mundo paralelo, inclusive como o Érico ele fala, um mundo paralelo ao mundo real, ao mundo físico, ao mundo material, esse aqui que a gente vive. E geralmente a gente vê pessoas mostrando uma vida que provavelmente elas não vivem. A gente vê muito relacionamento perfeito, a gente vê muito, e eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Para você que é homem, a gente trazer um papo bem direto aqui. Cara, aquela mulher com o corpo perfeito, você vê aquele cara com o carrão perfeito, o carrão dos sonhos, com aquela mansão, aquela viagem, o cara tá sempre viajando, e você se vê no seu dia a dia, às vezes você olha pra tua esposa, e aqui um pouquinho de brincadeira, obviamente, você olha pra tua esposa e fala assim, cara, acho que poderia estar treinando um pouquinho mais. Você olha para o teu carro e fala assim, cara, esse carro já tem uns 5, 10 anos, eu preciso de um carro novo. Você olha para tua casa, 1, 2, 3 quartos ali, que seja, você olha para ela e fala assim, cara, eu preciso de uma casa maior. E você está sempre comparando a tua vida atual, as pessoas à tua volta, o teu filho, a tua esposa, a tua namorada, a tua noiva, a tua casa, o teu carro, tudo que você tem, o teu conhecimento, os livros que você tem, enfim, tudo que você tem com o outro. Só que eu vou te falar, não importa o que o outro tem. Porque a vida do outro é a vida do outro, não é a tua vida. Você precisa focar única e exclusivamente na tua vida, naquilo que você tem. Para que você possa dar o próximo passo, para que você possa subir o próximo degrau, você precisa olhar para o que você tem e fazer o melhor com aquilo que você tem. E quando a gente vive esse processo de comparação, que a internet, ela, assim, enalteceu de uma forma absurda e pro negativo, obviamente, você começa a se limitar, acreditando que eu não tenho aquilo que eu preciso para chegar lá. E eu vou trazer aqui um exemplo do marketing digital. Quando eu e o João a gente começou, durante o período ali, e, né, de algo que aconteceu no mundo, especificamente, né, aquele processo, que a gente precisou ficar recluso em casa, etc. A gente começou a criar o nosso negócio para ajudar mulheres, especificamente. A Jo é especialista dentro desse negócio, e a gente começou a fazer esse movimento. E nesse processo a gente começou a olhar para algumas pessoas e falar assim, caramba, essas pessoas já estão há tanto tempo no mercado, e elas já estão faturando muito mais do que a gente, já estão ajudando muito mais pessoas. Será que tem espaço para a gente? A gente vira e mexe pensava nisso e falava assim, cara, talvez seja melhor a gente desistir. A gente fazia um lançamento, o lançamento não ia tão bom. Aí depois a gente fazia o outro, ele ia bom, e a gente ficava naquela. E hoje, o perfil da Jo, por exemplo, já tá chegando a 180 mil seguidores lá no Instagram. E a gente passou muitas daquelas pessoas que a gente olhava como referência pra gente. Ainda são referência de conteúdo, de conhecimento, obviamente, o profissional. Mas em termos do negócio, a gente cresceu e a gente achava que não tinha espaço. O que é que a gente fez para poder superar isso? Olhar para o que a gente tinha disponível. Era o próximo vídeo que a gente tinha que gravar, era o próximo conteúdo que a gente tinha que postar, era a próxima aula que a gente tinha que fazer, era a próxima ideia de curso, ou seja lá o que for que a gente tinha que ali colocar em prática e vender. E a gente conseguiu chegar lá. Então isso que eu quero que você saia aqui a partir da segunda parte do vídeo, que é foca no que você tem e faça o melhor que você tem. Isso é o que você pode fazer. Esquece o que o outro tem e que se eu tivesse aquele celular, se eu tivesse aquele emprego, se eu faturasse isso por mês, se eu tivesse essa casa, se eu tivesse um relacionamento assim, se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse essa formação, cara, esquece isso. O que você tem e faz o melhor e visualiza esse futuro que você quer. Beleza, você quer essa casa? Tudo bem, nada contra ter a casa.
Nada contra teu carro, nada contra qualquer coisa que você deseje e almeje para a tua vida, desde que isso não seja uma prisão para você. E aí no próximo vídeo eu vou falar sobre virtudes, eu vou falar sobre os desejos, sobre os vícios. Cara, quando você se mantém preso a isso, a essa ideia, cara, eu vou viver para conseguir essa casa, esse carro, esse bem material, você está sendo, como eu posso trazer isso aqui? Você está vivendo numa prisão. A prisão daquele bem. Cara, deixa esse bem de lado. Faz a tua vida, se organiza e se programa, estrutura, visualiza ela no futuro, você com esse bem. Mas não fica preso a ele especificamente, entende? Constrói um plano para que você possa, com o que você tem disponível. Você vai crescendo e lá na frente você vai conseguir trazer esse bem, seja ele um bem físico, material, seja ele um bem subjetivo, emocional. E eu recomendo fortemente para você, e de forma prática aqui, que você foque nos bens que são imateriais, nos bens que são os objetivos, como o teu autodomínio, como a tua inteligência emocional, como o teu conhecimento na neurociência, como na tua mentalidade, como na tua parte espiritual, porque isso consolidado, independente do bem que você tiver, você vai conseguir avançar para a próxima etapa. Porque a vida, ela segue um princípio, que é o princípio do ritmo. Essa é uma lei hermética. Todo mundo que vive aqui na Terra passa por essa lei, está sob essa lei. Essa lei, ela age diante da gente, que é, tudo tem seu alto e baixo. Obviamente que esse alto e baixo, ele vai depender. Eu posso ter um alto dentro da minha empresa faturando 1 milhão e eu posso ter uma queda para minha empresa e faturar 500 mil. Cara, isso é uma queda de 50%. Talvez você esteja na tua empresa faturando seus 10 mil e tenha uma queda para um 8 mil. Tudo bem, para você ter um impacto. Mas o ponto é, nós vivemos com alto e baixo. Então você precisa aprender com esses altos e baixos e não entrar em desespero. Por quê? Talvez você esteja passando por uma situação financeira agora onde, cara, eu tô devendo dinheiro, eu preciso pagar esse dinheiro, e agora como é que eu faço? Ah, essa é uma fase que você tá no baixo. O que é que você vai fazer? Vai pensar e vai aprender com isso. Por quê? Tanto no lado positivo como no lado negativo, tanto em coisas boas como em coisas relativamente ruins, nós temos aprendizados para tirar. Deixa eu te falar, geralmente os maiores aprendizados vêm das coisas negativas. Por quê? Porque através daí você entende o que você fez, obviamente se você meditar, refletir diante daquilo, o que você fez que te levou a viver essa situação, para que você aprenda com esse erro e não repita mais ele. Ah, você pode cair por um outro motivo, mas daqui em diante você nunca mais pode errar a partir disso. Se você não souber administrar o seu dinheiro, por exemplo, cara, você pode ter caído uma vez, pode estar devendo, se estruturou, levantou, beleza. Cara, você nunca mais pode cair financeiramente por conta deste mesmo erro. Pode ser por outra coisa. Fez o investimento errado, beleza. Mas não porque você gastou de forma errada com besteira, com roupas, com carros, com imóveis e assim por diante. Compreendido? Vamos agora para a terceira etapa aqui. Ou com quem tenha perdido ou ignorado o caminho correto. Isso aqui é extremamente importante porque eu falei com você na segunda etapa sobre, na etapa anterior, sobre bens materiais. Ou seja, carro, casa, dinheiro, roupa, relógio e assim por diante. Celular. Nessa parte aqui, na terceira etapa, eu estou falando com você especificamente, e aí Marco Aurélio faz essa reflexão aqui, com base no estoicismo, que é o quê? Cara, presta muita atenção com as pessoas que estão ao seu redor. E o que a gente tem hoje de mais atual referente a isso? Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Fato. E eu comecei a refletir isso um tempo na minha vida, onde eu já estava trabalhando, eu já tinha um relacionamento sério ali, já tinha um interesse, né, em noivado, em casamento, e eu buscava a minha independência, ou seja, morar sozinho, pagar minhas contas, 100% das minhas contas. Nessa época eu tinha, sei lá, 18, 20 anos. E eu falo assim, cara, talvez as pessoas que eu esteja andando não estão na mesma frequência que eu. Eu fazia dieta, eu me alimentava bem, eu treinava todo dia. E as pessoas que eu andava, elas não treinavam, não faziam dieta, consumiam álcool. Cara, existe algo contra isso? Não. Cada um toma a decisão que quer para a tua vida. Só que o ponto é, eu não conseguia enxergar um futuro para mim onde aquelas pessoas se encaixavam. Por quê? Porque nós tínhamos hábitos e costumes e rotinas completamente diferentes. De duas, uma. Ou teria que transformar todas aquelas pessoas a viverem uma rotina, um modo de vida igual ao meu, ou mais cedo ou mais tarde eu acabar cedendo ao modo de vida deles. E aí que está o grande segredo. Justamente por amar aquelas pessoas, e, cara, sim, você é homem, você pode amar um outro homem, e aqui não é o amor do relacionamento, né? Um amor de, de casos, vamos dizer assim, mas o amor de amizade mesmo. Eu percebi que, cara, para que eles pudessem viver o melhor que eles queriam para a vida deles, dentro daquilo ali, eu não poderia estar presente. Porque quando eu saía, e era, cara, bem interessante, é bem nítido isso, alguns eles falavam comigo de
com admiração, no sentido de, cara, você tá aqui no barzinho, você não tá bebendo, nem comendo nada, você trouxe sua marmita, tá fazendo sua dieta, né? Só que ao mesmo tempo você sentia um pouco de inveja. E não inveja nociva, no sentido de aquela pessoa queria o meu mal, porque a admiração e a inveja, elas, cara, elas fazem parte, e aí mais um princípio aqui, mais uma lei para que você entenda, o princípio da polaridade, elas fazem parte do mesmo espectro, vamos dizer assim, mas em lados diferentes. Então, a mudança de um para o outro, ela é muito próxima. E eu percebia que às vezes tinha isso, né? E uma vez, um dos meus amigos, né, dessa época, ele havia bebido, e eu cheguei, vamos dizer assim, né, com a roupa mais, né, com os braços fora e tudo mais. Na época eu tava treinando muito, não tinha vírus e tudo mais. E aí eu lembro que ele me bateu. Ele me bateu umas 2, 3 vezes. Não batei de agredir, assim, necessariamente, mas, cara, ele me deu uns 2 tapas, assim, e aquilo meio que me tirou do sério, sabe? Eu falei assim, cara, por que você tá fazendo isso? Ele, não, porque você tá muito forte. Eu falei, cara, o que tem? Eu percebi que aquilo ali já era uma admiração que, naquele momento, por toda a bebida, tinha virado uma certa inveja. E ele tentou demonstrar isso de uma forma não muito legal. Obviamente, a amizade não acabou por conta disso, a gente conversou depois e tudo mais, mas foi uma atitude ali que eu não gostei muito. E isso você precisa entender. Às vezes, o que está impedindo você de avançar, de passar para o próximo degrau, é porque você mantém relacionamento, mantém uma relação com pessoas que não querem que você cresça. Porque, olha só, se você crescer, pode ser que aconteça algo ruim. E eu preciso ser honesto com você aqui, sabe? Tem vários vídeos, conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tudo mais, que falam assim, ah, não, porque você precisa crescer, que todo mundo cresce, etc. Cara, não é bem assim. Quando você crescer, deixa eu te falar, as pessoas vão se afastar de você. Quanto mais você tiver, as pessoas vão se afastar de você. Aquelas que não estiverem seguindo a mesma vibração, o mesmo padrão que você. Isso podem ser familiares seus, isso pode ser a tua parceira, depender, tá? Isso pode ser amigos seus. E você precisa entender que, cara, para onde eu quero ir, essa pessoa talvez ela não case com isso. E se você tem dificuldade de encerrar, de dizer não para esse tipo de relação, é bem provável que você tenha dentro de você um processo de dependência emocional. Cara, se eu disser não para esse amigo, qual amigo que eu vou ter? Eu vou ficar sozinho, vou ficar sem ninguém, mas ele gosta tanto de mim, a gente sai para beber, para jogar, para etc. Cara, tudo bem. Mas você saiba que, em algum momento, ele vai te limitar de alguma forma. Em algum momento, ele vai querer segurar você. Em algum momento, você vai precisar ir. E aí eu vou fazer uma metáfora aqui, tá? Talvez ela conecte com você, talvez não. Mas essa metáfora é sobre os passarinhos. Cara, basicamente o passarinho, quando ele nasce, a mãe dele já começa a ensinar ele a voar. Só que ela não fica ali do ladinho dele e fala assim, cara, voe, se vire para aprender. Eu não tenho nada a ver com isso. Obviamente que ela vigia ali de longe, mas ele voa, e ele vai, ele vai, ele vai. E chega um momento que ele não tá mais fazendo parte ali daquela família. Ele simplesmente vai e ele constrói a família dele e ele vai viver o mundo dele. O animal ele não tem esse apego, sabe? A mesma coisa a tartaruga. A mãe ela vem na beira da praia, ela coloca os ovos, as tartaruguinhas elas nascem, elas começam a andar para onde? Para o mar. E aí elas vão viver a vida delas. Talvez elas se encontrem, talvez não, mas ela vai viver a vida dela ali. Ela vai crescer. E nós seres humanos temos uma tendência muito forte a esse processo de dependência emocional. Por quê? De forma evolutiva, nós precisamos criar esses laços para crescer. Mas ninguém está falando que você vai ficar sozinho. A gente está falando aqui sobre, cara, talvez as pessoas que você esteja agora sejam te impedir de avançar. E se você for olhar, provavelmente algum amigo seu se afastou. Provavelmente algum amigo seu conseguiu chegar em um nível e ele não tem mais o mesmo contato com você. Não é porque ele não gosta de você, provavelmente se você mandar uma mensagem agora para ele, ele vai te responder, ele vai conversar com você. Mas ele percebe que conviver com você talvez não seja o melhor para ele. Assim como você, em algum momento, se afastou também de algumas pessoas porque você percebeu que ela precisava conectar. Então, o exercício que eu passo hoje para você, a prática que eu passo hoje para você, com base no stoicismo, é analisa as pessoas que estão ao seu redor, de forma fria, imparcial, o máximo que você conseguir. Perceba se essas pessoas elas estão agregando na tua vida, se elas fazem parte, ou se essas pessoas, você mantém essa relação por uma comodidade. Perceba se essas pessoas elas têm um comportamento, hábitos que você quer ter na tua vida, ou não. E para isso, obviamente, você vai precisar fazer esse segundo exercício, que é visualize quem você quer ser daqui a 5, 10 anos. E o quem você quer ser, não foca muito nos bens, não, tá? Na casa, no carro, se você tá solteiro, na esposa dos sonhos, etc. Não, não. Foca você como homem. Cara, eu quero estar grande na minha empresa, eu quero ter crescido, eu quero ser reconhecido profissionalmente. Eu quero, cara, controlar minhas emoções. Às vezes eu perco ali a cabeça.
Cara, eu quero estar saudável, eu quero estar treinando, eu quero estar praticando algum tipo de exercício físico, eu quero estar bem comigo mesmo. Cara, olha pra isso. Faz essa visualização e compara se essas pessoas que você convive hoje, daqui a 5, 10 anos, elas vão estar conectadas com você ou não, tá? Não é exercício simples, não é fácil, mas como eu trouxe pra você aqui, crianças fazem o que querem, homens fazem o que precisa ser feito. E esse foi um exercício duro que eu tive que fazer na minha vida e, cara, foi muito bom em termos de crescimento pessoal. Obviamente, fica a saudade, eu vou trazer pra você. Fica a saudade daquele tempo dos amigos que a gente convivia, mas eu percebo que é bem provável que hoje eles estão melhor sem mim, porque eu não estou destoando dentro do que eles vivem, assim como eu estou relativamente melhor sem eles. Por quê? Porque eu não preciso ser uma pessoa que eu não quero ser para poder agradar eles e estar ali convivendo. Espero que você faça o exercício. E se você chegou até aqui, até o final do vídeo, e esse conteúdo fez sentido para você, curte aqui o vídeo, segue e ativa o sininho para que você possa receber as notificações aqui de novos vídeos. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima, tá, para você o vídeo da série, o vídeo anterior, e aqui embaixo também uma aula para que você possa assistir uma aula mais profunda sobre o estoicismo. Um grande abraço e a gente se vê amanhã, guerreiro.